Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí uma profunda infelicidade, uma tristeza, que é a morte da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, assassinada lá quando se preparava para se dirigir à sua casa. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. A primeira pergunta-chave é: quem é Marielle Franco? Marielle Franco era uma moradora de área favelada do Rio de Janeiro. Só para você entender, no Rio de Janeiro, nós temos aí 6 milhões de habitantes na capital fluminense. Segundo o Instituto Pereira Passos, que faz o planejamento urbanístico da cidade em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro, 1 em cada 3 no Rio de Janeiro é favelado ou periferizado. Ou seja, ou essa população está na área de favela ou está na área de periferia, que são as áreas mais afastadas da área core, da área central da cidade. A caracterização da favela e da periferia se dá basicamente pela ausência do Estado. O Estado, via de regra, não se faz presente com o policiamento ostensivo e preventivo, não se faz presente com a saúde, com a educação, com a capacitação para o mercado de trabalho, com a regularização fundiária, com a construção de casas populares, com a urbanização e o mobiliário urbano, não atende de maneira adequada com a mobilidade urbana para essas áreas e, portanto, se caracterizam como áreas marginalizadas. Essas áreas marginalizadas, óbvio, que são, então, uma das áreas de domínio territorial da criminalidade no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, pelo menos 1.000 favelas e comunidades dominadas pelo narcotráfico. Dados também do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostra que mais de 100 comunidades estão dominadas por milicianos. A pergunta é: quem são os milicianos? Os milicianos são, na sua imensa maioria, policiais da ativa e inativos, mas também bombeiros militares. Algumas vezes se pega aqui ou ali algum membro das Forças Armadas que decidiram, abre aspas, cobrar proteção dos comerciantes e da população local na área de milícia por ela controlada. Em tese, essa área de milícia expulsaria a criminalidade, sobretudo o narcotráfico, e passaria a cobrar por essa proteção, fazendo, às vezes, de um verdadeiro poder paralelo em face da ausência do Estado nessas regiões. Num primeiro momento, nós sabemos que as milícias foram até celebradas por parte da elite política fluminense. Nós tivemos, por exemplo, o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, que disse nos seus blogs, durante o início do fortalecimento do movimento miliciano, que essas milícias contribuíam significativamente para reduzir a criminalidade no ambiente urbano e que, portanto, abre aspas, tinham um certo valor para o Estado brasileiro. Com o passar do tempo, a milícia percebeu absolutamente o óbvio. Melhor do que você extorquir comerciante e a população em troca de proteção é você ofertar, abre aspas, de maneira monopolística, serviço paralelo na comunidade por eles dominada. Então, TV a cabo e internet ilegal, o chamado GatoNet, no Rio de Janeiro, fornecimento de água, de botijão de gás, de transporte alternativo através de van e de todo um outro sistema paralelo, como, por exemplo, loteamento de terra grilada. Terra grilada é quando a milícia ocupa terra pertencente ao Estado.
terra devoluta, que pertence ao Estado brasileiro ou não tem dono definido, revendendo essas propriedades de maneira ilegal para a população. Muitas vezes a milícia invade determinados condomínios, por exemplo, como do Minha Casa Minha Vida, expulsa os trabalhadores que foram contemplados, né, com um apartamento nessas áreas e revendem ilegalmente os imóveis num verdadeiro domínio de terror territorial. Pois bem, Marielle Franco, favelada, negra, bissexual, né, cursou na universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, com bolsa integral. Graduou-se mestre em políticas públicas e foi assessora do deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo foi aquele que liderou, né, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, exatamente para esclarecer os casos, né, de milicianos infiltrados na polícia, na política, no corpo de bombeiros e no domínio territorial da cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que, em virtude disso, né, o próprio deputado vive com escolta desde então, porque foi marcado para morrer. Marielle Franco era sua assessora e, portanto, trabalhou na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro intensamente, né, durante todo esse período de assessoria, que durou em volta de 10 anos, e depois saindo-se candidata a vereadora pelo PSOL. Eu quero fazer um pequeno porém aqui na minha fala. Quando nós falamos a respeito de partidos de esquerda ou de direita no Brasil, é muito comum, né, que as pessoas se posicionem de maneira adjetivada. O que eu quero dizer com isso? Né? De que tal partido é X ou que tal partido é Y e, portanto, ignoram a realidade para ter um posicionamento ideológico a priori, portanto, conceituando de maneira prévia apenas pelo espectro político, né, pela qual aquele grupo se orienta. Eu preciso dizer para você que é absolutamente natural que essa posição ocorra, porque, obviamente, nós somos movidos por valores, por uma ética, por uma moral. Contudo, isso não pode, em hipótese alguma, né, turvar a nossa capacidade de pensar o fenômeno, tudo bem, antes de uma preconcepção sobre aquilo que de fato ocorreu e ocorre e provavelmente continuará ocorrendo, né, no Brasil afora. Independente da posição política, é preciso que a gente tenha uma clareza a respeito do fenômeno. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá uma ativista de direitos humanos, fazendo o segundo parêntese. Muitas pessoas, de maneira, em certa parte, correta, alega que no Brasil, muitas vezes os direitos humanos existem muito mais, né, para proteger o bandido do que exaltar o comportamento das forças de segurança ou do cidadão de bem. E eu compreendo isso de maneira muito clara, porque muitas vezes nós temos alguns posicionamentos, né, relativos aos direitos humanos que podem ser facilmente questionáveis por qualquer um de nós como sendo correto ou incorreto. No entanto, eu quero lembrar, e é muito importante que a gente entenda a gênese, né, do fenômeno. No Brasil, direitos humanos vem sendo encarado ao longo dos últimos anos como uma bandeira de esquerda, como uma bandeira de partidos como o PSOL. Vem sendo encarado como uma bandeira de defesa dos criminosos, tem sido encarada como uma defesa de grupos criminosos e de corrupção. Se fala em direitos humanos, se entende aí que se está protegendo o marginal, o delinquente, o organizador de quadrilha. Vamos à gênese. Os direitos humanos foram criados após a Segunda Guerra Mundial,
numa comissão que foi liderada pela Eleanor Roosevelt. Lembrando, então, que os direitos humanos nascem apadrinhados pelos Estados Unidos e, portanto, entendido aí como um movimento conservador liberal americano. É preciso que isso fique muito claro. Eleanor Roosevelt, em momento algum, poderia ser entendida como uma esquerdista, como uma esquerdopata, como um movimento de esquerda. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a Lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, a Lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá.